Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, vamos para a aula de português, língua portuguesa. Vamos abrir o nosso livrinho na página 44. Vamos lá? Então, a gente vai ter uma atividade. Número 1 diz assim: leia o texto e responda as perguntas. Vamos lá. Fim de semana na fazenda. Meu avô e a minha avó tinham me mandado buscar o pão na padaria, que ficava na rua do Bem-te-vi, junto com uma doceria. Peguei carona com o seu Samuca, que ia ao mercado comprar açúcar. Quando eu voltei, fui brincar com o meu amigo Juca. Fizemos com o pão um sanduíche e tomamos também suco de uva. No fim da noite, caiu um aguaceiro e eu fui dormir com o barulhinho da chuva. Ai, fim de semana na fazenda, né? Quem já foi pra fazenda? Quem já foi pro interior? Ai, é muito bom o interior, né? Um silêncio, uma calmaria, a gente pode brincar na rua, né? Apesar que com tudo que tá acontecendo a gente não pode sair, né? Infelizmente. Mas em breve a gente vai poder sair novamente. Então, na letra A, que diferença você conseguiu perceber entre a palavra avô e avó quanto à pronúncia? Quando a gente fala avô e depois a gente fala avó, qual é a diferença que a gente encontra? Tia Camila já falou em outro vídeo. Será que vocês prestaram atenção? Vocês vão lá responder a resposta de vocês, certo? Em que palavra do texto a letra C possui som de S como doceria? Então, vocês vão ler novamente o texto e encontrar duas palavras que têm o som de S e que se escreve com a letra C, que nem a palavra doceria. Doceria a gente escreve com C, mas tem um som de S. Que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? Foi o travessão grande, o hífen, ou foi esse tracinho assim? Marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal, como a palavra pão. Som nasal aqui, ó. Pão. O som que sai pelo nosso nariz, tá certo? Lembra que eu já também expliquei. Número 2. Complete as frases de acordo com cada notação léxica. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento. Qual acento? Como na palavra, vocês vão procurar uma palavra com acento que diz aí. Em uma palavra composta, como os elementos serão unidos pelo... Vocês vão colocar a palavra e vão mostrar qual é o elemento que divide assim, ó, as palavras. Em algumas palavras, o acento indica um som fechado das vogais. Vogal. Eu já falei na outra explicação, mas aí vocês vão relembrar na página 44, tá certo? Na página 44, vocês vão relembrar, perdão, 43. Vocês vão relembrar essas conotações que eu tô explicando aqui, tá certo? Para cada letra C ganhar o som de S, antes das vogais, você vai colocar quais? Devemos utilizar o cedilha como um exemplo de palavra, tá certo? Nesse tracinho vocês colocam um exemplo da palavra. Coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. O irmão do meu amigo, José, vai entrar... José vai de metrô para a escola todos os dias. Então, vocês vão colocar os acentos corretos, certo? O beija-flor é um pássaro muito bonito, que consegue
polinizar as plantas enquanto voa. Usem o acento correto para as palavras que necessitarem de acento aí. Juliano é bem saudável e gosta de filé de peixe, purê de batata e farinha de semente de abóbora no almoço. Seu único problema é na hora da sobremesa. Ele não resiste a um soufflé de chocolate e um bolo de batata doce ou de fubá. Então, vocês vão colocar os acentos corretos, certo? Nas palavras dessas frases. Agora, a gente vai mudar para a página 45. Ortografia. Palavras com S e com SS. Aqui no quadro eu coloquei alguns exemplos para vocês, certo? Vamos para o livro, depois a gente vai para o quadro. Palavras com S e SS. Sapo, inseto, missa, asa. As palavras acima apresentam diferentes características da letra S. Observe. No início das palavras, ou quando entre as consoantes e vogal, a letra S terá o som de S. Exemplo, sonhar e conseguir. Então, ela terá o som de S normal, o S que a gente conhece. Então, a gente vai ter palavras com S, com som de S. Aqui, sonhar, casamento, crise, colisão. Essas palavras são com S e tem som de S, certo? Então, a gente vai ter, quando ela estiver entre vogais, o S terá som de Z. Então, quando ela tá entre as vogais, ela terá som de Z, o S sozinho. Então, quando ela tá aqui, com S, com som de quê? De Z. Então, teremos francesa, com S, com som de Z. Francesa. As frase é com Z e tem som de S. Ansioso, aqui a gente vai ter o S com som de Si e o S com som de Z. Ansioso. Lactose com som de Z. Compreenderam? Se quiser preservar o som de S entre as vogais, usamos dois S's. Jamais se inicia uma palavra com SS. A gente jamais vai encontrar uma palavra que se inicie com SS. A gente aqui vai ter palavra com S, que entre as vogais a gente vai usar SS para preservar o som do S. Então, a gente vai ter associar, compromisso, passear e espesso, certo? Elas são usados o SS para preservar o som do S. Como eu disse, nunca usar SS no início de uma palavra. Vamos para a atividade. Observe as palavras com S ou SS, depois responda as questões. Então, vai ter pousada, saída, posse e consecutivo. O que aconteceria com a palavra posse se fosse escrita apenas com um S? Quando ela é escrita só com um S entre vogais, o que é que acontece? Tem som de Z. Então, vocês vão responder aí o que é que acontece. Porque a palavra saída não foi escrita com dois S's. O S da palavra saída é aonde? No início ou no meio de duas vogais? Então, vocês vão escrever porque a palavra saída não é escrita com dois S's. Que diferença você percebe entre as palavras pousada e consecutivo, quando o uso da letra S?
Então, você vai perceber que o uso da palavra com S entre as vogais fica com som de Z. E quando ele é entre uma consoante e uma vogal, ele tem som de S. Certo, gente? Então, a atividade da página 45 apenas. Dúvidas? Volta no vídeo ou pergunta à tia Camila lá no grupo, tá certo? Um grande beijo e uma ótima segunda-feira pra vocês. Tchau, tchau.